Um homem que foi chamado de Voldemort, pois foi comparado ao bruxo do mal da série Harry Potter, vai ser perseguido por um grupo que não concordava com as suas crenças. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa seu like para dar aquele apoio e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história de Jalal-ud-Din. Ele nasceu no dia 24 de janeiro de 1952 ou 24 de janeiro de 1945. As informações das fontes referente à data de nascimento dele estão diferentes, tá? Mas fato é que ele nasceu em Bangladesh e ele se casou no seu país e teve 7 filhos, 5 meninos e 2 meninas. E em 2002, quando ele estava com 50 ou 57 anos, ele se muda para Londres sozinho, onde ele começa a trabalhar. E ele consegue o seu visto de imigrante e vai ficar no Reino Unido durante muitos anos. E ao mesmo tempo ele ajudava a família que ficou em Bangladesh. Lá ele dava aulas de estudos do Alcorão, que é como se fosse uma catequese para os católicos. E em 2016, que é o ano que tudo vai acontecer, o Jalal era o imã da mesquita Jalalia, que ficava em Rockdale. E só para contextualizar, imã é como se fosse um padre para os católicos ou um pastor para os evangélicos. Então ele é ali o que comanda, né? O que comandava a mesquita. E membros da comunidade que frequentavam a mesquita Jalalia descreveram o Jalal, que era chamado de Qari Saab, que é um título que recebeu um título de muito respeito, e descreveram ele como sendo um senhor muito da paz, um homem muito quieto e digno e que tinha o conhecimento profundo do Alcorão e que era uma alma gentil. E ao mesmo tempo que ele era muçulmano, ele tinha um amor e respeito por outras religiões e crenças também, e ele praticava o Ruqya. O Ruqya é um tipo de oração ali onde eles recitam partes do Alcorão. E eles fazem isso como uma proteção contra o mal ou uma forma de conseguir mais saúde, mais prosperidade e esse tipo de coisa. Bom, o Ruqya, ele é aceito por muitos muçulmanos, mas já outros não aceitam, tá? Esse tipo de prática. Por quê? Dentro desse Ruqya aí, dessa crença, existem várias formas de seguir essa crença, né? Então, algumas pessoas usam alguns amuletos, que é esse amuleto aqui, ó, que vocês estão vendo na foto, é o amuleto que o próprio Jalal usava, tá? E ele foi encontrado com isso aqui no dia que tudo vai acontecer. Então, isso aqui são pedaços de papel onde tem um verso do Alcorão escrito, e esse papel pode ser colocado dentro de uma caixa, de um embrulho ou de um objeto pequeno, e a pessoa usa o amuleto no pescoço, no bolso, às vezes até costurado na roupa, ou em algum lugar que fica com ele sempre. Agora, fora esse uso do amuleto aí, algumas pessoas também invocam os gênios para fazer um tipo de exorcismo ali contra, né, esses gênios do mal e para, né, livrar a pessoa daquela coisa. E esse tipo de exorcismo é considerado magia do mal, o que é proibido no Islã. E essa parte do gênio, que são chamados de djinns, é algo que todo muçulmano acredita. Na visão deles, nós vivemos junto com os gênios e eles acreditam que aqui na Terra, além de nós, tem uma espécie de uma segunda dimensão onde os gênios vivem, se casam, têm filhos, mas que de alguma forma a gente não consegue ver eles. E em alguns casos, esses gênios podem se manifestar para pessoas e se eles forem do bem, tudo certo. Mas se o gênio for do mal, ele pode meio que possuir uma pessoa. Então existe esse ritual do exorcismo, que é feito por pessoas que seguem o Ruqya, e o Jalal teria feito isso realmente para alguns fiéis lá da mesquita se livrarem do mal e continuarem suas vidas na paz. E essa parte aqui dos gênios, tá? Ela pode ser, parece bem difícil de entender também, né? E eu já tinha aprendido um pouco sobre isso na época que eu contei o caso da família Palu. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo para vocês, é um vídeo mais antigo aqui do canal. E depois de acabar aqui, vão lá assistir o caso da família Palu, que é o caso mais estranho que aconteceu aqui na Turquia. Agora, fora isso, tem pessoas que usam esses conhecimentos para atrapalhar a vida de outras pessoas. Então, dentro do Ruqya também existe um livro de feitiços, eu não sei se eu posso chamar de feitiços, de magias. Se a gente comparar com o que a gente mais conhece no Brasil, né, algumas religiões do Brasil, por exemplo, fazem trabalho, não fazem? Ah, faz um trabalho para a pessoa ter mais saúde, ou faz um trabalho para a pessoa ter mais prosperidade. Mas também tem
religiões que fazem trabalho para causar o mal a outra pessoa ou para, sei lá, segurar marido, que no caso também causaria mal para outra pessoa, né? Ou simpatia, porque quando você vai segurar o marido, se ele não é seu, você está atrapalhando a vida da pessoa. Então, esse tipo de magia, de feitiço aí, usando o Ruqyah para atrapalhar a vida de outras pessoas, é considerado realmente uma magia do mal, o que é totalmente, realmente proibido no Islã. Agora, voltando na história do Jalal, ele não era esse tipo de pessoa, tá? Ele só fazia os amuletos para os seus fiéis, para quem pedia para ele fazer, né? Mas tudo que ele fazia era só para ajudar a pessoa. E segundo testemunhas, ele não usava o Ruqyah para fazer mal aos outros. Ele praticava sua fé na paz, sem invocar o mal, mas mesmo sabendo disso, algumas pessoas que moravam ali na mesma cidade, em Rockdale, eles não gostavam do Jalal estar ali praticando o Ruqyah e chamavam ele realmente de Voldemort, que é o bruxo do mal da série do Harry Potter. E esses indivíduos, eles simpatizavam com o grupo T. Eu vou colocar o nome aqui, tá, gente? Porque se eu falar isso aqui, o meu vídeo cai, porque o YouTube é muito sensível com esse tipo de assunto, tá? Mas com esse grupo aqui, que geralmente fica entre o Iraque e a Síria. E esse grupo, apesar de eles se intitularem muçulmanos, eles não são bem vistos por grande parte da comunidade muçulmana, porque eles são muito radicais e muitos falam que eles usam o livro sagrado de forma errada para fazer o mal em troca de dinheiro e poder. Então, no final das contas, tá, esses grupos aqui, segundo a palavra de muitos até muçulmanos, falam que eles não são fiéis. Eles só estão ali mesmo para ganhar dinheiro, né, trapaceando e assim vai. Para vocês terem uma noção também de o quão grave é esse tipo de grupo aqui em comunidades muçulmanas, eu moro na Turquia, né? Aqui na Turquia, 90% da população, ou mais de 90% da população, se diz ser muçulmanos aqui, né? E aqui na Turquia, esse mesmo grupo aí que esses meninos da cidade simpatizavam, esse grupo ele é perseguido aqui no país, tá? Então, cada vez que o governo acha um membro desse grupo, eles colocam na cadeia, tipo assim, não pode ficar solto, porque vivendo em sociedade eles são muito perigosos, né? Então, sempre lembre-se disso, tá? Porque é aqui que a gente comete aquele grande erro, né? De estar ali, de repente, generalizando e achando que todo muçulmano é igual, porque a gente conhece esses grupos só, né? A gente não conhece mesmo, né, as pessoas que não vivem, que não viveram aqui na Turquia, que não viveram em outros países do Oriente Médio, não sabem realmente como que é a vida de um povo, né, que segue uma religião. Mas continuando aqui na história, então um dos homens que não gostava do que o Jalal fazia era um homem chamado Mohamed Kadir, que tinha 24 anos na época que tudo aconteceu. E esse Mohamed Kadir, a foto dele eu não consegui encontrar em fonte nenhuma, tá? Eu acredito que não foi divulgada, mas enfim. E o Kadir tinha um outro amigo que se chama Mohamed Said. Os dois têm o mesmo primeiro nome, né? Por isso que eu vou estar chamando sempre eles pelo sobrenome para ficar mais fácil aqui e não ficar confuso o caso, tá? Então, o Said tinha 21 anos. E o Said também nasceu ali mesmo em Rockdale e os pais dele vieram também de países do Oriente Médio para tentar uma vida melhor lá no Reino Unido. O Said, ele sempre foi muito inteligente. Ele era um ótimo aluno, ele se formou em engenharia eletrônica em 2013 e ele recebeu 2 méritos acadêmicos. E depois de se formar, ele viajou para a Síria nesse mesmo ano de 2013 e passou alguns dias por lá. E é aqui que muitos acreditam que quando ele voltou, como tem muitos daqueles grupos lá na Síria, né? O grupo que nós estamos falando hoje, na verdade, ele é não só da Síria, mas do Iraque também. Então ele começou a simpatizar com o grupo de lá e depois que ele volta, ele chega a tirar algumas fotos ali mesmo no Reino Unido, segurando cartazes em apoio ao grupo. E ao mesmo tempo que ele levantava essa bandeira, ele trabalhava em uma empresa de jogos no Reino Unido e era amigo do Kadir, o outro Mohamed que eu já falei aqui para vocês, né, anteriormente. E o Kadir, ele tinha um perfil no Facebook. E nesse perfil do Facebook, em agosto de 2015, ele começou a postar muitas coisas ali, né, em relação ao grupo. Então, ele postava mostrando que ele era realmente simpatizante desse grupo aí. E, ao mesmo tempo que ele postava isso sobre o grupo, ele também postava coisas contra o Ruqyah. Falava, olha, isso aqui é proibido, tem que, né, tem que parar. Não pode, tá errado, e assim vai. E isso aqui foi tão grave, e aliás é muito grave ali no Reino Unido, né?
ter esse tipo de atitude, porque a gente sabe que o Reino Unido também ele é muito atacado, né, diversas vezes por esses grupos. Então, isso foi tão grave que o Kadir chegou a entrar numa lista lá do governo, né, de pessoas em risco para o restante da população, e o Said também, tá? Então, os dois começaram a ser realmente monitorados pela polícia de lá a partir ali de agosto de 2015, que vai ser ali aproximadamente 6 meses antes de tudo acontecer. Só que a polícia estava monitorando eles, sabia que eles eram simpatizantes do grupo, de repente poderia acontecer alguma coisa por lá, mas nem tudo que eu vou contar para vocês agora, a partir de agora, a polícia sabia, tá? Algumas coisas, infelizmente, eles só vão descobrir depois. Então, infelizmente, eles não vão conseguir parar o plano desses dois. Então, a partir ali de agosto ou setembro de 2015, os dois começam realmente a perseguir o Jalal. Ele saía da mesquita, os dois estavam perseguindo ele, via que casa que ele ia, para onde, qual era o caminho que ele fazia e tudo isso. E existem provas no telefone do Said de que essa perseguição realmente existiu, tá? Tinham vídeos ali que dava pra ver que eles estavam monitorando o Jalal. Nesse vídeo aqui vocês estão vendo o Jalal com um outro senhor ali conversando na rua. E dá pra ver no vídeo que eles estão ali escondidos, né? Tentando ver o que o Jalal estava fazendo. Bom, depois de um tempo, eles começam a bolar um plano para tentar derrubar aquele homem que eles chamavam de Voldemort. E a primeira coisa que eles vão fazer é um assalto. Alguns amigos deles, que não foram identificados, entraram na mesquita Jalalia e roubaram livros, anotações e amuletos que tinham conexão com o Ruqyah e que pertenciam ao Jalal. E logo depois do assalto, o Said mandou queimar todos os itens roubados. E depois disso, eles continuam a monitorar a vida do homem que eles chamavam de Voldemort, e eles descobrem que o Jalal era natural de Bangladesh. E eles descobrem que ele tinha ficado muito mais tempo que ele deveria ficar no Reino Unido. E nessa época aqui, então, nós estamos falando de 2015, o Jalal já estava ali aproximadamente 15 anos no Reino Unido. Quando ele entrou lá, ele tinha um cartão de imigrante, tudo certinho, só que o visto dele acabou expirando e ele acabou não renovando. Então, ele estava realmente ilegal por lá. Então, eles começam a bolar um plano ali no WhatsApp mesmo, essas mensagens foram recuperadas depois, tá? Falando, olha, vamos mandar o Voldemort de volta, então, para Bangladesh, vamos, né, denunciar ele para a imigração, e assim eles deportam ele para lá e acaba toda essa história de Ruqyah por aqui. Só que enquanto eles estão monitorando o Jalal, um dos amigos que estava nesse grupo aí também, mas que não foi identificado pela polícia, eu acredito também que de repente o nome dele não entrou nessa história porque ele ficou só na primeira parte do plano. Bom, esse amigo envia num grupo do WhatsApp que eles tinham uma foto do Jalal com um homem que era um político ali, membro do parlamento lá do Reino Unido, um cara muito importante da cidade, e os dois estavam na mesquita. E junto com essa foto tinha uma legenda que eu vou ler aqui, que eu não lembro exatamente, tá? Que falava assim, abre aspas, ó merda, né? Palavrão. O Voldemort nunca vai ser pego pela imigração agora, porque ele estava ali com um político. Então eles entenderam que ele tinha uma influência muito grande e desistiram desse plano. A partir daqui, o Kadir e o Said vão começar a bolar um plano, então, para tirar a vida dele. E é nesse ponto que esses outros amigos que estavam junto aí nesse grupo do WhatsApp se afastam, falam, opa, não, peraí, a história ficou muito séria, não quero matar ninguém, era só para deportar o cara, então agora vou sair dessa história aqui. Então vão passar alguns meses ali, tá? E no dia 18 de fevereiro de 2016, eles decidem que aquele seria o último dia da vida dele. Do homem, né, que eles chamavam de Voldemort. Então, nesse dia, o Jalal estava lá na mesquita, ele faz todas as orações, tudo certinho, porque lembra, né, que ele era o imã lá, o responsável pela mesquita. E depois da última oração da noite, ele sai da mesquita a pé e vai caminhando até a casa de um amigo para jantar com a família desse amigo, e isso aqui fazia parte das suas atividades de todos os dias, tá? Ele sempre jantava com esse amigo, então era algo comum para ele. E durante todo esse tempo, as câmeras de segurança da cidade filmaram o Jalal caminhando e um carro perseguindo e vigiando ele enquanto ele caminhava. E dentro desse carro, que era um Astra preto, modelo Vauxhall, não sei, tá? Não entendo. Estava o Said dirigindo o carro e o Kadir no banco do passageiro. Então o Jalal janta lá na casa do amigo dele, eles ficam com esse carro também parado na casa esperando ele sair, e depois que ele sai da casa desse amigo,
O que ele fazia sempre, provavelmente os dois também sabiam, porque eles já estavam, né, perseguindo ele, era, quando ele estava voltando para casa, ele não ia pela rua normal, ele cortava caminho em um parque infantil, assim, um parque, sabe, parquinho de criança. E isso aqui tudo era perto das 8h30 da noite. Na verdade, já tinha passado das 8h30, tá? Então, como era noite e já estava escuro, nesse horário o parque já estava mais vazio, eles aproveitaram desse tempo exato, onde ele estava cortando o caminho ali, para colocar o plano deles em prática. Então, assim que o Jalal ele entra no parque, o Said, que estava dirigindo, para o carro. O Qadir sai, né, que estava no banco do passageiro, sai sozinho desse carro e vai ao encontro do Jalal. Ele tinha um martelo na mão dele e quando ele chega lá, ele simplesmente começa a atacar. E bate várias vezes na cabeça e principalmente na boca dele. A questão de ter batido aqui na boca também foi uma coisa que muitos especialistas falaram depois, porque como eles não queriam que ele fizesse aquelas magias, aqueles feitiços e tal, aquele bater na boca foi algo muito simbólico, do tipo, olha, cala tua boca aí, agora você não vai mais ter, né, como fazer, como falar sobre esse tipo de magia aí que não deve existir. Bom, o Qadir então ataca ele ali e retorna no carro onde está o Said, né, no banco do motorista, e os dois fogem do local. E tudo isso foi muito rápido. Do momento que o Said parou o carro, o Qadir saiu, atacou e voltou, foram aproximadamente 2 minutos somente. O Jalal ainda está vivo, tá? Lá no parque, lutando para sobreviver. E vai passar uns 15 ou 20 minutos e 2 crianças, óbvio, né, que seriam meninas pequenos, né? Porque foi dentro de um parque. O que passa, né, na cabeça, né? Enfim... 2 meninas, na verdade, tá, pequenas, foram elas que encontraram o Jalal, que estava assim no estado, ele estava desfigurado. Imagina o trauma também para essas 2 meninas que encontraram ele, né? Pensa, os caras fizeram um ataque desse contra o bruxo do mal, mas tu vai escolher um parque infantil para fazer um ataque desse, que é óbvio que uma criança vai achar? Eu fico, não dá, desculpa, gente, eu até perco a minha... Então, essas 2 meninas encontraram ele lá, então elas chamaram os adultos chamaram a ambulância, e os socorristas, quando chegaram lá, realmente o Jalal estava vivo, ele foi levado para o hospital, mas naquela noite, que horas que foi? Às 10h08 da noite, que foi ali aproximadamente 1h30 depois do ataque, o Jalal, infelizmente, ele não resiste e acaba falecendo no hospital. O Jalal tinha 64 ou 71 anos de idade, dependendo a fonte aqui da internet. Ele era pai de 7 filhos e tinha alguns netos pequenos que, infelizmente, ele nunca chegou a conhecer. Bom, a polícia começa a investigar o caso e a primeira coisa que eles vão fazer vai ser olhar as câmeras de segurança, onde eles notaram que tinha um carro com 2 indivíduos que estava seguindo o Jalal. E eles vão demorar dias para identificar esses 2 criminosos. E nesse meio tempo, eles vão prender um menino de 17 anos e um outro homem de 31 anos que vão ser soltos depois porque eles vão perceber que pegaram as pessoas erradas. Bom, e nesse meio tempo, então, o Jalal foi enviado para fazer os exames. Constataram que a causa da morte foi as pancadas na cabeça. Aquilo foi tão grave. Eu imagino também essas 2 meninas encontrando ele, sabe? Foi tão grave que tinha pedaços de osso aqui do crânio dele, dentro do cérebro, estava sem dente, e aqui foi muito na boca, e foi com martelo, né? Bom, logo depois de fazer os exames também foi feito um funeral ali mesmo na cidade, na mesquita, onde ele era o imã da mesquita. Então eles fizeram uma oração para ele e aproximadamente 2.500 pessoas foram lá para dar o último adeus para ele. Esse número é um número de pessoas muito grande realmente para um funeral ali numa mesquita, numa comunidade que seria muito pequena, o que prova mais uma vez que o Jalal era um homem muito respeitado por toda a comunidade. E logo depois dessa oração, uma das fontes fala que depois disso os restos dele foram enviados realmente para Bangladesh, onde a família foi a responsável que enterrou ele por lá. E no dia 21 de fevereiro, que foi 3 dias depois do ataque, a polícia ainda não sabia
tá? A identidade dos criminosos. Então, nesse momento, o Kadir aproveita para fugir. O que ele faz? Ele pegou e tirou todo o dinheiro que ele tinha na sua conta bancária, usou parte desse dinheiro para comprar ouro, e também tem algumas fontes que falam que ele modificou cor de cabelo, tudo para ficar diferente. E fora isso também, teve um outro amigo, agora vai entrar um terceiro homem nessa história, que também ali soube, né, do ataque, sabia mais ou menos quem que tinha atacado, porque também era simpatizante daquele grupo lá, toda aquela história. E esse amigo entrou em contato com o próprio Kadir porque ele queria ajudar o Kadir a fugir. Bom, esse outro homem, então, se chama Mohamed Siadu Hussain. Eu vou chamar ele de Hussain, tá? Para ficar mais fácil aqui. E o Hussain também tirou dinheiro da sua própria conta bancária. Ele tirou ali um valor aproximado de 700 euros no dia 20 de fevereiro. E no dia 21, ele entrega esse dinheiro para o Kadir, para comprar passagem aérea e para ajudar ele a fugir realmente do país. Então, nesse mesmo dia 21 de fevereiro, 3 dias depois do ataque, o Kadir entra em um voo que sai lá de Manchester e vai para Copenhagen, e depois ele entra em um segundo voo de Copenhagen para Istambul. E quando ele chega aqui na Turquia, parece que ele pega um carro, e de carro ele vai até a fronteira, ele cruza a fronteira e entra na Síria, onde todos acreditam que ele está até hoje. Sim, o Kadir fugiu, e até o dia que eu estou gravando esse vídeo, agora em 2025, ele ainda não foi capturado e continua como fugitivo. E é somente 1 ou 2 dias depois da fuga do Kadir que a polícia vai descobrir realmente a identidade dos criminosos. Então, nessa época ali, o outro, né, que era o Said, que estava dirigindo o carro, ele estava lá em Rockdale e ele foi preso pela polícia de lá. Eu acredito que ele deve ter sido preso no dia 22 ou 23 de fevereiro, tá? Por aí. Que foi ali 4, 5 dias depois do ataque. Então aqui nesse ponto nós temos somente 2 homens presos, né? Que era o Said, que era o motorista ali, né? Que ajudou na fuga, levou o Kadir até lá, e o Kadir foi que cometeu todo o crime. E também o Hussain, que foi esse homem aí, outro que entrou na história depois que ajudou o Kadir a fugir. Então, eles vão ser julgados, esses 2 que foram presos, e eles vão ser julgados em julgamentos separados. O primeiro julgamento vai ser o do Said, que era o motorista, e ele vai ser julgado no mesmo ano do crime, tá? No ano de 2016. E durante o julgamento, o Said negou qualquer envolvimento, ele negou que ele era simpatizante do grupo lá. Não, abomino, não, imagina, jamais, não sou desse tipo de pessoa. Só que a polícia conseguiu provar realmente que ele era sim simpatizante daquele grupo, porque na casa dele eles encontraram essas bandeiras do grupo, coisas escritas lá em árabe que eram do grupo também. E fora isso também tinha muitos documentos ali, anotações dele mesmo, no computador dele. E fora isso também a polícia conseguiu encontrar ali parte do plano, né, que ele tinha feito de tirar a vida do Jalal junto com o Kadir, não só no computador dele, como no telefone dele também. Então estava tudo provado ali. Mas mesmo assim, durante o julgamento, o Said falou: não tenho nada a ver com o grupo, não gosto deles, não me simpatizo com essa ideologia, mas realmente eu não gosto do tal dos amuletos. Mas só que ele fala que eles tinham um plano realmente de deportar, né, tentar deportar o Jalal, mas o plano deu errado, e que o segundo plano deles não era tirar a vida do Jalal, e sim somente roubar aquele amuleto que ele tinha com ele no pescoço, no bolso, algo parecido. Amuleto esse que não foi roubado, tá? Na hora do ataque ali, esse amuleto ficou no corpo do Jalal, tanto é que foi encontrado depois pela polícia. Então ele fala que o plano seria parar o carro ali, o Kadir ia lá e pegava e roubava esse amuleto do Jalal e ponto. Mas no final desse julgamento, o Said foi realmente considerado culpado e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 24 anos. Já o julgamento do Hussain vai iniciar no ano seguinte, em 2017, e o julgamento dele também foi muito interessante, porque primeiro que a polícia conseguiu comprovar ali, tá? Tinha todas as provas que realmente ele tirou o dinheiro para ajudar o Kadir a sair do país, então foi só por isso que ele foi julgado, obviamente, né? Ele não foi julgado pelo crime. E o interessante do julgamento dele também é que entre as provas ali, a casa dele também foi periciada e tudo isso, e a família e amigos ali foram interrogados,
E a polícia descobriu que tinha um sobrinho do Hussain que tinha 8 anos na época e chegou na escola dizendo que ele queria fazer parte do Talibã. Meu Deus, complicado, né, gente? Complicado, todo mundo errado aqui, todo mundo no negócio errado. Enfim, bom, o Hussain então foi julgado somente por ajudar o fugitivo. No final das contas, ele foi considerado culpado e condenado a 5 anos de cadeia. Agora, essa história não terminou ainda, tá? Por quê? 6 anos depois do crime, em 2022, as autoridades começaram ali a fazer uma investigação à parte para ver se a polícia de lá teve alguma negligência ou algo parecido, porque, na verdade, lembra que eu falei no começo da história que o Kadir, antes de cometer o crime e tudo, ele já estava numa lista ali da polícia, sendo monitorado como pessoa de risco, uma pessoa que poderia se tornar T. Então, ele já estava nessa lista, já estava sendo monitorado, o Said também entrou nessa lista antes mesmo de cometer o crime. Então, existe essa outra investigação que está sendo feita agora pelas autoridades lá do Reino Unido para descobrir se alguém errou ali durante o processo, o que fazer para melhorar nesse tipo de situação. Bom, essa investigação tem alguns artigos aqui que eles já publicaram na internet que são públicos, mas tem muitos artigos que são confidenciais, tá? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E essa investigação da polícia de lá mesmo, ela continua em andamento até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 19 de maio de 2025, tá? Se eu tiver alguma novidade sobre isso, eu posto lá na comunidade para vocês. Mas agora voltando ali na história do Jalal, da família dele, como que eles ficaram depois? Bom, um dos filhos dele falou que a última vez que ele tinha visto o pai pessoalmente foi quando ele tinha 5 anos de idade. E depois disso ele nem pôde ver o pai porque o caixão estava lacrado devido aos danos na face dele. Bom, a mulher do Jalal também falou com a imprensa e ela estava muito arrasada e ela falou que ela perdeu o melhor amigo da vida dela. E isso tudo aqui foi intolerância religiosa, né, gente? É algo que pode ser agressivo só por palavras e pode tornar uma agressão muito maior, que é o caso aqui desses 2 monstros, né, que foram atrás do cara que estava fazendo um amuleto para proteção. Eu, de repente, até nem acredito que o amuleto dele devia funcionar, mas, pô, sabe aquela coisa de tipo assim, se você acredita que funciona, então funciona? Deixa o cara fazer, qual o problema? Ele tá fazendo, escrevendo uns negocinhos ali no papel. Enfim, intolerância religiosa não leva a nada. E aqui fica uma frase aqui pro final, tá? Que eu vou deixar aqui no final do vídeo, que é uma frase muito clichê, né? Religião não se discute. Ponto. Acabou. Acredita no seu, deixa o amiguinho acreditar no dele e tá tudo certo. A gente vive em paz. O importante é viver em paz, né? E fazer o bem para o próximo. E é isso que importa no final. Não é verdade? Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito, porque lembrando que toda terça-feira nós temos caso novo aqui no canal, tá bom? Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo.